Vai começar o programa Eu e Elas, oferecimento Sicoob. O que faz bem para você? Para a família do Antônio, faz bem ver a cooperação dar frutos para toda a região. E para Simone, faz bem compartilhar conhecimento e experiências que inspiram. Para o Roberto, faz bem realizar sonhos e investir em novos planos. Para o Marcos, faz bem jogar junto com quem acredita no futuro. E para o Sicoob, faz bem cooperar com as pessoas, empresas e o agronegócio. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Todo jovem carrega um sonho, mas nem sempre tem a oportunidade de transformá-lo em realidade. Desde 2011, o Instituto Formar Entidades Sem Fins Lucrativos existe para mudar essa história. Ao longo dessa história, já são mais de 30 mil jovens capacitados e inseridos no mundo do trabalho, descobrindo seu potencial e construindo novos caminhos. Seguimos conectando sonhos e oportunidades reais. Instituto Formar. Formando pessoas, mudando ideias e construindo sonhos. Olá, está no ar mais um programa Eu e Elas, comigo, Isa Mendonça. E o programa de hoje está muito legal. Como sempre, a gente faz todo sábado o melhor para você que está nos assistindo. Vamos conversar com Antônia Manuel, uma angolana que importa vinhos. E além disso, tem o queridinho Papo de Panela. Tenho certeza que você estava com saudade. Nayara vai ensinar uma receita rápida para você fazer em casa ainda neste sábado. E claro, vamos falar sobre o Espírito Santo. Os dados mostram que as mulheres estão cada vez mais empreendendo. No entanto, elas fecham as empresas antes mesmo de completar 2 anos. Triste, né? Você vai ficar sabendo por que isso acontece. E vamos falar sobre saúde feminina mental. O que faz a mulher se preocupar tanto e muitas vezes isso traz problema para ela? E aí, tá curtindo o programa? Pois é, então olha, se prepara, pega a sua xícara de café, senta no sofá e vem assistir comigo, porque o programa Eu e Elas já está no ar. Sou livre, leve e solta, volta pelo ar, louca de desejo, eu só quero amar, vou me aventurar, agora tanto. Eu estive na Quinta Lusitana e vou mostrar para vocês esse lugar lindíssimo. E lá nós vamos ter uma conversa com a Antônia, um bate-papo muito legal sobre empreendedorismo, sobre imigração, e você vai conferir agora essa matéria. E a gente abre o programa de hoje na Quinta Lusitana, que é um pedacinho português dentro do município de Vila Velha. E aqui ao meu lado, Antônia Manuel, que é empresária, empreendedora, imigrante, ela é angolana e mais do que isso é minha amiga. Antônia, obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu acho que todo prazer é todo meu, Isa, sempre receber, né? E sempre eu digo, tudo que precisares de mim, estou aqui para isso. É verdade, olha, e essa amizade já não é de hoje, porque nós temos em comum, além do idioma, o amor por Portugal, o amor pelos vinhos. Aliás, esse é o meu brejeiro preferido. Mas antes da gente falar de vinhos, nós vamos falar sobre como é ser uma imigrante, né? Eu fui imigrante em Lisboa durante um período e você hoje é casada, mora aqui há 5 anos. E como é que é essa adaptação? Então, Isa, eu achei que para mim seria muito mais difícil, mas graças a Deus, não. Para mim, eu acho que o Brasil se tornou a minha segunda casa, né? Que eu fui tão recebida. Olha, assim, Angola, nós temos aquilo, que tem que ter cuidado com os brasileiros, porque são isso. Olha, eu só tenho a agradecer, né? Que para mim sempre encontrei brasileiros que me ajudaram, né? Nesses 5 anos. Não foi um angolano, não foi um português, não. Foram os brasileiros, né, que me ajudaram a me legalizar, com tudo, foi brasileiro. Então, para mim,
Eu só não vou dizer que o Brasil é a minha primeira casa, porque não tem como, né? Não tem como. Nasci em Angola, sou angolana, então a nossa raiz nunca vamos nos esquecer, né? E como é que você consegue conciliar a vida de esposa, a vida de empresária, a vida de dona de casa, né? Vai, leva para a escola, volta, ajeita a casa, essa fazenda linda aqui. Como é que é isso? Então, fácil não é. Não é fácil. Mas eu acho que quando a pessoa tem a determinação, tem a vontade, né? A força. Eu mesmo, né? O meu marido me diz, você tem uma autoestima muito para lá. Por quê? Cá no Brasil não é fácil ser uma mulher negra, né? Ser uma mulher negra ainda mais jovem. Tá nesse mundo. É difícil mesmo. Mas eu me amo. Eu não quero saber porque tá a me olhar porque sou negra. Tá a olhar porque sou negra maravilhosa, E bonita, linda. é isso mesmo. Então, eu sou assim, porque eu digo assim, o racismo, eu acho que o racismo parte da gente. Sim. Mesmo. Porque se eu gostar da minha própria cor, se eu gostar da Antônia Manuel, eu não tenho nada que me importar com os outros. Eu me amo sendo negra, até porque ninguém pede a Deus para nascer branco, amarelo ou verde. Ninguém nasce preta, tenho que me amar preta, sabe? Então, eu sou apaixonada por mim. Minha fase foi uma fase difícil, né? Com a chegada do meu filho, tive que parar um pouco, né? Acho que deste conta, né? Que parei um pouquinho, mas agora vou com tudo. Agora, Vou com Antônia, tudo. é muito legal você falar sobre isso, porque muitas vezes as pessoas se vitimizam, né? Muito. Pela cor, Muito. pela condição, se é humilde, se não é. Pelo fato, mas eu sou mulher, eu não consigo. Mas eu sou jovem, não consigo. Mas eu sou velho, não consigo. Então, isso para você não é um empecilho. Nada, nada, Isa, nada. Isso que eu disse, eu acho que tudo parte da gente mesmo. Quando você tem um amor próprio, nada impede, nada. Nem a cor, nem a idade, nada, nada. E agora essa questão dos vinhos, por exemplo. Hoje você trabalha com os vinhos. Sim. Tem aqui na fazenda o momento onde também você faz festas. Faço festa né? também, sim. E como é que é isso daí, essa vida de empresária? Vamos falar primeiro dos vinhos. Sim. Como surgiu? Então, quando eu cheguei cá, a gente já trabalhava com os vinhos em Angola, né? O meu marido já importava vinhos em Angola. E quando cheguei cá no Brasil, eu não tinha nada a fazer, não tinha nada a fazer e eu não gosto de ser parada. Não gosto de ser parada, eu gosto de empreender, né? Eu tenho que ter alguma coisa. Quando cheguei Ocupar aqui, a mente. Exatamente. Eu sou apaixonada pela cozinha. Gastronomia é minha área. É a minha área mesmo, meu sonho futuramente, né? É abrir aqui o restaurante. Antônia é chefe, gente. Abrir aqui o restaurante, mas surgiu o quê? O vinho. Uma disse, eu quero importar então o vinho, vamos. Eu não entendi absolutamente nada de vinho. Nada, nada. Eu comecei do zero. Imagina, tipo, meu filho, né, que nasceu agora, tá naquela aprendizagem de dar de mamar, tá, quando vai começar a engatinhar. Processo aos poucos, né? Mas, como eu falei, quando a pessoa tem vontade, tem força da vontade, né? Aprende. Agora, Antônia, a pessoa que quiser encomendar, ela faz como? Então, é só entrar mesmo em contato com a Antônia Manuel, né? Ou entrar pelo Cachos de Uva, o Cacho de que é o Uva. Instagram que está passando aqui agora. Isso. E aí consegue. pode fazer a sua encomenda Consegue e aí chega aí fazer na em sua sua casa. encomenda. Agora eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão assistindo a gente sobre empreendedorismo, sobre coragem e sobre maternidade. São 3 coisas que você faz muito bem. Isso. Então, dizendo assim, ser mulher, ser empreendedora, ser esposa, sogra, que ainda cuido dos meus sogros, né? Não é uma tarefa fácil, não é, gente, não é uma tarefa fácil, mas quando a gente tem amor, né? A gente tem a coragem, a gente... eu sempre falo na minha vida que Deus sempre me encaminha e eu peço sempre direção a Deus. Eu, quando me sinto cansada, eu paro e digo, meu Deus, por favor, me ajuda. E assim, né? Se eu consigo, você também consegue.
todos nós conseguimos, né? É isso aí, olha, o recado tá dado. Se ela conseguiu, se eu conseguir, você também consegue. Consegue. E é isso que eu e elas traz para você. Obrigada, Antônia. Obrigada a você, Isa. Você também curte vinhos portugueses? Pois é a minha paixão. E olha, esse bate-papo com a Antônia foi demais, né? Agora a gente vai falar sobre saúde mental feminina. Por que as mulheres se cobram tanto? Confere essa matéria. Vivemos em uma época em que as mulheres conquistaram cada vez mais espaço na sociedade. Elas lideram empresas, cuidam da família, empreendem, estudam, administram a casa e muitas vezes ainda sentem que precisam dar conta de tudo. Mas por trás dessa rotina intensa existe uma realidade preocupante. Os casos de depressão e ansiedade entre as mulheres vêm crescendo de forma significativa. Falar sobre saúde mental tornou-se algo necessário. Não se trata apenas de algo individual, uma questão individual, mas sim um reflexo da sociedade que estamos vivendo. A mulher moderna convive diariamente com uma cobrança constante. Precisa ser uma profissional competente, uma mãe presente, uma esposa dedicada, cuidar da aparência, manter uma vida saudável e ainda assim demonstrar felicidade o tempo todo. Com a chegada do inverno, muitas pessoas também percebem mudanças no humor. Os dias mais curtos, a menor exposição ao sol e a tendência de permanecer mais tempo em ambientes fechados favorecem a introspecção e aumentam a sensação de tristeza e desânimo. É onde muitas vezes as mulheres se deparam com movimentos internos que não foram cuidados, emoções que não foram vistas e devido também à diminuição à luz solar, o que interfere diretamente na química do nosso organismo, diminuindo a serotonina, daí diminui o prazer, a dopamina, diminuindo a motivação que a gente tem e também a solidão que acaba ficando mais em casa, mais reclusa. Cuidar da saúde mental não é sinal de fraqueza. É um ato de coragem, de autocuidado, de amor próprio. Foi-se o tempo em que falar sobre saúde mental era considerado um luxo. Hoje a saúde mental não é mais um luxo, se trata de uma necessidade. No meu trabalho como terapeuta, eu observo que quando principalmente as mulheres começam a olhar para si, elas começam a se entender, elas começam a compreender quais as crenças, bloqueios mentais, gatilhos, saber lidar melhor com o caos, com os problemas da vida diária e elas aos poucos vão vivendo essa transformação, esse reencontro consigo, com a sua verdadeira essência e se transformando. A mulher aprendeu desde cedo a ser forte, a dar conta de tudo, a cuidar dos filhos, dos pais, do trabalho, da casa, dos relacionamentos. Mas quem cuida de quem sempre está cuidando? Nem toda tristeza significa depressão. Sentir-se desanimada por alguns dias faz parte da vida. O alerta surge quando esse sentimento se prolonga, interfere na rotina e faz perder o interesse por atividades que antes davam prazer. Aí é a hora de buscar ajuda. Alguns rituais simples de nós já podemos dar início em casa mesmo, que são meditações, buscar respirar mais, se cuidar, olhar para si, perceber o que gosta e pedir ajuda quando necessário. Quando você perceber que a sua saúde mental não anda bem, procure a ajuda de um profissional. Agora a gente vai para um rápido intervalo, você não sai daí não, porque já já o Eu e Elas está de volta. Aproveita para acompanhar a gente nas nossas redes sociais, seguir a gente no nosso canal no YouTube, no Instagram e ficar assim coladinho comigo.
E aqui do centro de Vitória, da escadaria Maria Ortiz, nós vamos falar por que tantas mulheres abrem empresas e com menos de 2 anos elas fecham. Confere a matéria. As mulheres estão transformando sonhos em negócios, seja pela busca da independência financeira, pela realização profissional ou pela oportunidade de mudar a vida da família. Elas ocupam cada vez mais espaço no empreendedorismo. Aqui no Espírito Santo, de acordo com os dados do Sebrae, cerca de 195 mil mulheres empreendem, o que significa que 1 em cada 3 empreendedores capixabas é mulher. O Estado vive um momento histórico na abertura de empresas. Só no primeiro trimestre deste ano, mais de 8 mil novos negócios foram registrados. Mas existe um dado que preocupa muito. Segundo o IBGE, 6 em cada 10 empresas brasileiras não sobrevivem aos primeiros 5 anos. Afinal, por que tantos sonhos ficam pelo caminho? As mulheres, elas às vezes têm uma boa ideia. A gente sabe que empreender no Brasil é muito difícil, né? E elas sempre têm alguma ideia e acham que só isso resolve, né? Mas a gente vê que é muito difícil e se não começar desde o início com um bom planejamento, um bom acompanhamento, dificilmente ela consegue tocar isso sozinha. Além dos desafios comuns a qualquer empresário, muitas mulheres ainda precisam conciliar a gestão da empresa com a rotina da casa, da maternidade e dos cuidados com a família. Nesse cenário, administrar o fluxo de caixa, definir corretamente os preços, organizar as finanças e planejar o crescimento torna-se um desafio ainda maior. É justamente por isso que a contabilidade deixou de ser apenas uma obrigação fiscal e passou a ocupar um lugar estratégico dentro das empresas, ajudando o empreendedor a tomar decisões mais seguras e sustentáveis. Não basta só ter uma boa ideia. Tem que saber se naquele local que ela quer empreender vai ser bom, se o tipo de empresa que ela está querendo abrir vai ser boa para ela, se ela vai conseguir ter frutos desse negócio. Então, muitas vezes, se não faz logo no início um plano de negócio, não tem um acompanhamento próximo, pode ser muito mais difícil. O empreendedorismo feminino continua crescendo em todo o país. Nos últimos 10 anos, o número de mulheres empreendedoras aumentou quase 30%, alcançando o maior patamar da série histórica, segundo o levantamento do Sebrae. Mas abrir uma empresa é apenas o primeiro passo. A longevidade do negócio depende de planejamento, organização, escolha correta do regime tributário e o acompanhamento constante dos resultados. Empreender é muito mais do que abrir as portas de uma empresa. É preciso gestão, acompanhamento e assessoria contábil para que você consiga permanecer no mercado que é tão competitivo. Mais do que cuidar dos negócios, a contabilidade consultiva ajuda a transformar boas ideias em empresas sólidas, capazes de crescer, gerar empregos e deixar um legado. O que a gente fala é nunca deixe a crise se instaurar, porque depois fica mais difícil. Então, quando você já começa a ter as primeiras dificuldades, se você buscar o acompanhamento de um profissional, com certeza vai ser mais fácil. Nem sempre a gente consegue, porque depende do nível do problema. Mas muitas vezes é fácil da gente conseguir acompanhar de perto e dar as melhores estratégias para a pessoa para ela conseguir reverter esse quadro. Empreender é acreditar em um sonho, mas fazer esse sonho prosperar exige preparo, planejamento e boas decisões. Quando conhecimento e estratégia caminham ao lado de coragem, aumentam as chances de transformar um pequeno negócio em uma história de sucesso. A mensagem que eu tenho para as mulheres que querem empreender no Espírito Santo hoje é: comece com um bom planejamento. Ele vai ser a base para você conseguir entender o seu negócio, saber até onde você pode ir, o que você precisa fazer, quanto você precisa de recursos financeiros,
quanto tempo você vai levar para você ter já o retorno, né, do seu negócio. E assim, não deixe de empreender. É difícil? É. A gente sabe, principalmente para a mulher, porque tem família, né, tem filho, tem esposo, tem a rotina da mulher toda, né, e assim, empreender muitas vezes é uma válvula que a mulher tem para ela, sabe, ter dignidade, para ela conseguir se sentir sempre uma pessoa produtiva. Empreender é difícil, mas a gente não pode ter medo, tem que acreditar no nosso sonho. E agora vamos mudar de assunto e vamos para o quadro Papo de Panela com Nayara Soares. E a gente está num lugar super especial. Confere só essa matéria. Começando mais um Papo de Panela e a gente está aqui no Horto para buscar a matéria-prima fresquíssima, um polvo maravilhoso. Vem aprender a preparar arroz de polvo. Olha aqui na Elisã Pescado, aqui tem tudo vivo pulando. Olha o tamanho desse polvo gigante. Já estamos aqui e agora vamos para o preparo do polvo. Os ingredientes estão todos aqui. Tira um print. Existem algumas maneiras de fazer polvo. Espanhol, ele dá uma mergulhada 3 vezes para manter a integridade da pele. A gente vai fazer de um jeito mais prático possível, que é na panela de pressão. Então vamos adicionar a cebola com casca. 2 dentes de alho, vou colocar aqui umas 2 folhas de louro. E aí, a gente vai colocar o polvo maravilhoso, sem adicionar nada de água na pressão. Iniciando, vou fechar a panela, colocar no fogo. A gente aguardou a pressão sair, retirou, vamos preservar o caldo e agora a gente começa o preparo do nosso arroz. Aqui a gente aqueceu azeite extra virgem, temperatura média alta, adicionou páprica picante. Então deixamos em infusão e vamos usar essa base aqui para fazer o nosso refogado. Então a gente vai adicionar cebola, já tá aqui picadinha, ó, vou mostrar para você. Vê bem. Entrando cebola picadinha, na sequência vai entrar alho e pimenta a dedo de moça. Vou mexer aqui primeiro. Então aqui tem um pouco de cominho em pó e vou colocar um pouquinho, 1 colher de chá, 1 colher de chá de cominho em pó. Então vou voltar esse polvo cozido, ele vem pra cá nesse momento e o caldo do cozimento do polvo, ó. A gente vai utilizar, usa uma peneirinha aqui para tirar a cebola. Agora, a gente vai cozinhar esse arroz nesse caldo. Não é um risoto, a gente não vai finalizar esse arroz nem com parmesão, nem com manteiga, nem com abrimos esse grão com vinho branco. Não, ele é um arroz. A gente está fazendo um arroz de polvo, não um risoto de polvo. Não vai nada de queijo, não vai nada de laticínio nesse momento. Geminhas separadas, vamos utilizar para essa quantidade 10, tá? 10 gemas, bastante azeite, 1 colher de sopa por gema. Por quê? A gente precisa que essa gema não cozinhe imediatamente na hora que a gente colocar numa temperatura mais alta. Então a gente vai, ó, misturar ela aqui e adicionar lá, ok? Ele vai cozinhar aqui agora com essa temperatura na quantidade ideal, sem excesso, sem coagular.
e vai deixar esse arroz mega cremoso. Agora eu vou colocar o brócolis, que eu quero ele al dente. Então esse vaporzinho, vou tampar aqui um pouquinho. Já vai fazer ele chegar. E agora a gente vai montar o prato. Vem, Isa, tem que ver se tá aprovado, né? Afinal de contas, ó. Ai, gente, tô doida para provar esse prato. Porque já tem desde lá da feira toda uma história, né? E agora eu quero ver como é que tá. Abre logo essa tampa aí. E aí também um pouquinho, já no final, para poder concluir o cozimento do brócolis. Nossa, sem cozinhar demais. Que cheiro maravilhoso. Que aroma. Isso é um arroz arbóreo? Eu usei o arbóreo, mas a pessoa pode, inclusive, aproveitar um arroz branco já cozido que tem em casa, tá? Dá também. Brócolis, finalizei. O próprio tentáculo do polvo. Limão Tahiti. E aí a gente finalizou antes com gema e azeite, bastante azeite. E agora a gente ainda pode... Bom, a gente ainda pode colocar um pouquinho aqui. E hoje a gente tem convidados para participar aqui desse almoço com a gente. Olha que coisa mais linda, gente. E agora a gente vai provar, chegou o melhor momento com os nossos convidados para saber se realmente ficou bom, né? Vamos lá, vou servir para eles. Cadê? Me passa o seu prato aí. Andressa, olha, ela vai servir primeiro a Andressa e depois o Samuel. E eu vou ficar por último, né? Agora, eu sou suspeita, gente, porque um arroz com polvo pra mim é sempre delicioso. Lembrando que isso não é um risoto, tá? Bem pertinho aqui. Isso. Ai, que delícia. Calma aí que eu vou pegar. Por que não é um risoto, Nayara? Porque a gente não fez as técnicas de um risoto. Apesar de utilizar um arbóreo, que é um clássico de um risoto, a gente não fez no cozimento lento, aos poucos, e abrindo o grão com vinho tinto e finalizando com manteiga e parmesão. Então a gente está fazendo um arroz mais pro lado espanhol da coisa. E aí é de dar água na boca que Nayara ensinou pra gente hoje, não é mesmo? Pois é, e o programa Eu e Elas vai ficar por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua participação. Espero que você tenha gostado de todo o conteúdo que a gente trouxe hoje. Você sabe que você é a pessoa mais especial do nosso programa e eu não canso de falar sobre isso. E quero deixar uma mensagem pra gente finalizar o programa. Olha, seja a sua prioridade sempre. A sociedade nos cobra muita coisa, beleza, estética, que a gente esteja sempre sorrindo, alegre, feliz, mas tem dias que a gente precisa de estar conectados com a gente mesma. Então, olha, olhe para você com carinho, sem tanta cobrança, porque você é o seu maior projeto. E agradeça sempre, agradeça a Deus por estar viva, pela sua saúde e por você ser quem você é. Saiba que você sempre ilumina quem está ao seu redor. Um beijo, um excelente final de semana, fique com Deus e até sábado que vem. Você assistiu o programa Eu e Elas. Oferecimento Sicoob. O que faz bem para você? Para a família do Antônio, faz bem ver a cooperação dar frutos para toda a região. E para a Simone, faz bem compartilhar conhecimento e experiências que inspiram. Para o Roberto, faz bem realizar sonhos e investir em novos planos. Para o Marcos, faz bem jogar junto, com quem acredita no futuro. E para o Sicoob, faz bem cooperar com as pessoas, empresas e o agronegócio. Sicoob, mais que uma escolha financeira.